2026 finalmente começou. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 passos que vão mudar a sua relação com o dinheiro ainda neste ano. Hoje é 14 de fevereiro, sábado de carnaval, agora 17 horas e 14 minutos. Estou aqui preparando esse vídeo que vai entrar ao ar muito provavelmente na quarta-feira de cinzas. E como a gente costuma brincar no Brasil, o ano só começa depois do carnaval, né? Eu espero que você tenha aproveitado o seu feriado. Depois até comenta aí se você viajou, ficou em casa, quanto que você gastou, se gastou além do que deveria, se ficou dentro do que você planejou. Enfim, se você não me conhece ainda, meu nome é Adib Júnior. Eu trabalhei no mercado financeiro por volta de 9 anos da minha trajetória profissional, até que eu me tornei servidor público federal. Mas eu tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui no destaque, para caso você queira entender um pouco melhor do porquê que eu criei esse canal. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não preparei um roteiro, nem nada demais para a gente poder tratar sobre esse tema. Eu só pontuei alguns tópicos, eu vou usar aqui meu computador para me guiar, para a gente poder falar aí desses 5 passos, que de certa forma é um roteiro básico para todos que desejam ter uma vida financeira saudável. Alguns tópicos não vão se encaixar para a sua realidade e outros vão fazer total sentido. Você vai ter que ter esse feeling para tentar identificar onde você se encaixa, o que vai ser interessante para a sua realidade ou não, o que pode ajustar, de repente, do que eu estou passando aqui. Mas, com certeza, esse é um passo a passo básico para aqueles que estão endividados e querem se tornar um investidor, para aqueles que têm uma situação financeira complicada e querem ficar um pouco mais tranquilo nessa questão. Então, simbora. Olha só, o primeiro passo é equalizar o seu orçamento. Esse passo é para quem está fechando o mês no negativo. Então, para chegar até o final do mês, pede dinheiro emprestado, entra no cheque especial. Outra coisa que pode indicar isso também, você não consegue pagar o valor da sua fatura de cartão de crédito, o valor total da sua fatura, você paga o valor mínimo, né? E aí, para te ajudar a sair dessa situação, o ideal é que você anote todos os seus gastos e também as suas rendas. A renda normalmente é um único valor que é o seu salário, né? Se você tiver outras rendas, anota lá também para você ter o total de rendas no mês. E também, da mesma forma, os gastos. Voltando para a renda, se você tiver a possibilidade e a oportunidade de fazer renda extra, ótimo, faça, que vai te ajudar a sair dessa situação e construir uma situação mais favorável no futuro breve, né? E quanto aos gastos, você vai dedicar um tempo, não vai ser tão simples. Aliás, é simples, talvez não é tão rápido, né? Vai ser trabalhoso. Você vai ter que anotar todos os seus gastos ali. Depois, quando você anotar todos os gastos, já dá uma passada de olho um por um, vê se não tem nada que está sobressaindo demais, um valor ali que pode estar pesando, que talvez você não tenha percebido, certo? Se você já identificar, já dá uma marcada lá, já sinaliza ali para você trabalhar aquele gasto ali. Além disso, você vai separar por grupos. Pega os gastos e vai separar ali por moradia, transporte, saúde, alimentação, lazer, educação, enfim. Separe em grandes grupos para você ter uma percepção de onde está, quais grupos estão, de repente, se sobressaindo. Logicamente que tem grupos que vão se sobressair de forma natural, porque na economia esses bens, itens, enfim, são mais caros, como a moradia, por exemplo. Mas de outro lado, você pode perceber que está gastando muito com lazer, ou que está gastando muito com transporte. E aí pode ser talvez um ponto para poder ajustar. A alimentação, mesma coisa. A gente, quando pensa nesses grupos, saúde pode ser algo que a gente ajuste? Pode. Não vai ser talvez o prioritário. Educação, a mesma coisa. Moradia, da mesma forma. Então, os grandes grupos que você deve se atentar aí, pelo menos desses que eu te passei, né? É alimentação, que você pode estar comendo muito fora, pedindo muito delivery, e aí dá para você ajustar. Transporte, que de repente você está usando muito Uber e pode também ajustar, tentar reduzir alguma coisa. E principalmente o lazer. Às vezes as pessoas gastam muito com lazer e não percebem. Quando você faz esse trabalho, pode identificar ali de repente que está gastando muito com um entretenimento que muitas pessoas hoje gastam e não percebem que são as assinaturas, né? Netflix, Prime, Disney, enfim, todas as outras assinaturas que a gente tem aí no mercado. Enfim, você vai ter que fazer esse trabalho e ajustar ali o que você entende que pode ser ajustado. É muito importante que você ajuste o que pode ser ajustado e corte aquilo que deve ser cortado. Aí eu volto aqui nos clubes de assinatura. Muitas vezes a gente nem usa, fica lá pagando mensalidade e não está utilizando, usufruindo. Então, corta na veia.
Alimentação, ajusta, pô. Tem muita gente que gasta uma grana, baita grana aí com delivery, com alimentação fora de casa. Você pode, de repente, continuar comendo fora de casa, mas encontrar, de repente, uma refeição mais em conta, né? Não vai perder, talvez, muito em qualidade, né? Em variedade, mas vai ter um preço mais atrativo. Beleza? Passo muito importante. Deixa eu pegar aqui mais uma dica aqui. Dica bônus, pô. Rede social. Isso aqui é importante pra caramba. Realmente é bônus, porque muitas vezes a gente não percebe. As redes sociais, elas nos influenciam de uma maneira absurda. E quando você está ali navegando na rede social, vendo alguém, pode surgir seu interesse em ter aquele produto, em consumir aquele alimento, em fazer uma troca de um carro, enfim, qualquer coisa. Então, dá uma limpada na sua rede social, tira ali, às vezes, pessoas que não agregam demais, só coisas supérfluas, coloca coisas que vão te ajudar até mesmo nesse caminho de mudar a sua realidade financeira, né? Porque, querendo ou não, você é influenciado. Pô. A gente acha que não, mas sutilmente ali nas mensagens, no que vai sendo mostrado pra gente, vai influenciando nossos gostos, nossos interesses e também nas nossas decisões de compras. Beleza? Então, dá uma limpada na rede social, tenta dar uma filtrada, deixa quem você realmente gosta, que faz sentido para você, tira aquilo ali que está tomando seu tempo, que pode influenciar negativamente. Beleza? Então, dê uma geral. Aí, o principal você vai ter que chegar no final do mês com um saldo positivo. Se não chegou, aí volta lá na renda. Vai ter que aumentar a sua renda. Para não diminuir, de repente, muito o seu padrão de vida, você vai ter que aumentar a sua renda. Beleza? Então, ajusta, se for ter que diminuir um pouquinho o padrão de vida, diminui para que você consiga terminar o mês em superávit, né? Um saldo positivo. E se não conseguir, já fazendo esses cortes, já ajustando, não deu para fechar o mês no positivo, aí você vai ter que aumentar a sua renda, vai ter que, ou de repente, cortar na veia mesmo, alguma coisa ali que pode influenciar no seu orçamento. Beleza? Bora para o passo 2. O passo 2 é a caixinha da tranquilidade. Beleza? Esse passo aqui, a gente já vai usar informações do que a gente construiu no primeiro passo. Então lá você anotou todos os seus gastos, né? Você vai identificar quais gastos são os necessários para você sobreviver. É sobreviver, galera. É morar, comer, dormir, trabalhar. Só isso. Não tem passeio, não tem diversão, não tem entretenimento, tem nada. É só sobreviver. Beleza? Aí vamos dizer que você chegou ali ao resultado de que para você sobreviver você precisa de R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$10.000. Cada um tem o seu valor, né? Ajustado à sua realidade. Beleza? Chegou nesse valor, você vai ter que, com o saldo positivo, que agora você já consegue ter mensalmente, você vai começar a separar essa diferença, né? Do que você gasta para a sua renda, que agora é positivo, para criar a sua caixinha da tranquilidade. Beleza? Qual o valor que eu preciso ter na minha caixinha da tranquilidade? É exatamente o valor que você determinou para a sua sobrevivência. Se você determinou que para você sobreviver um mês você precisa de R$3.000, você vai separar o tempo que for necessário, né? Que você está tendo ali um saldo positivo. Estou tendo um saldo positivo de R$500, de R$200, enfim. O tempo que for necessário para construir essa caixinha da tranquilidade. Beleza? Para que vai servir essa caixinha da tranquilidade? O nome já diz. Você já vai conseguir, pelo menos qualquer coisa que acontecer, um mês da minha vida eu consigo administrar, até que eu dê meus pulos aqui para conseguir uma nova renda, certo? Mas não só isso. O principal aqui é que você tem agora um valor separado para emergências. Você vai continuar a sua vida normalmente, né? Trabalhando, juntando seu dinheiro e tudo mais. Mas, quando você tiver uma emergência, não vai prejudicar o seu orçamento do mês. Você já está ali no positivo, você não vai ter nenhuma complicação, certo? Sei lá, deu uma pane mecânica no meu carro e eu uso o carro para eu trabalhar. Beleza, vai tirar ali da sua caixinha de tranquilidade para poder resolver essa situação. Deu um problema aqui, sei lá, quebrei meu braço, estou com dor de dente, algum problema de saúde. Vou pegar esse valor aqui para não prejudicar o meu orçamento do mês, para eu manter a minha conta, né, o meu orçamento em superávit. Vou tirar da minha caixinha da tranquilidade para eu seguir minha vida em paz. Beleza? Essa é a caixinha da tranquilidade. Muito fácil. Então, determinou o valor que você precisa para sobreviver um mês com o superávit, com o orçamento que você já está conseguindo terminar
o mês em positivo, você vai passar a colocar nessa caixinha até que ela atinja esse valor que você determinou. Beleza? Passo número 3, renegocie as dívidas com juros altos. E aqui, pessoal, não é quem está endividado no sentido de que está atrasado, não. Aqui a gente já colocou nossas contas em dia, tá todo mundo ó, redondinho, no verde, tranquilo. Mas você percebe que, embora você esteja com as dívidas, né, os pagamentos em dia, são dívidas que possuem um juros alto. Você pegou um empréstimo, fez um financiamento, e aí o primeiro passo para você identificar a situação desses créditos é você entender quais são os juros cobrados para cada um deles. Então, corra atrás dessa informação, certo? Liga lá no banco, na financeira, para entender quais são os juros cobrados para esses empréstimos. Identificou, viu ali que o juros é alto, pô, acima de 20, 30%, 15%, né? O empréstimo imobiliário, normalmente ele gira em torno de 10, 11% ali, e ok. Agora, tem outros empréstimos, né? Financiamentos que o juros é muito alto. Nesses casos, você vai priorizar a amortização desses créditos, beleza? Por quê? Esse crédito, os juros dele, muitas vezes vai ser maior do que o investimento que você fizer ali. A gente vai tratar aqui nos próximos passos dos investimentos. E muitas vezes os investimentos, eles não conseguem ter os juros na mesma ordem de grandeza do que os empréstimos. Então é melhor você pagar essas dívidas, né? Amortizar o máximo que você puder, para aí sim você entrar no mundo dos investimentos, beleza? Então qual que é a questão desse passo aqui? Você precisa identificar quais são os juros cobrados para cada um deles, e se você perceber que é um juros muito alto, a gente não vai, você assiste aqui os próximos passos para você entender, mas a prioridade vai ser liquidar esses créditos, esses empréstimos. O quarto passo é a reserva financeira. A reserva financeira ela é basicamente a caixinha da tranquilidade turbinada. E aí, na reserva financeira, o que acontece? A gente vai separar o valor que a gente precisa pro mês, considerando o nosso mês full, beleza? Com tudo que a gente faz. Eu gasto 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais para eu ter minha vida aqui tranquila. Aí o que você vai fazer? A depender da sua situação, da sua realidade, você vai separar ali de 3 a 12 meses para sua reserva financeira. Vamos supor que você, assim como eu, é servidor público. Normalmente o servidor público tem um pouco mais de estabilidade, certo? Aí nesse caso você pode ter uma reserva financeira que seja o equivalente a 3, 4 meses, certo? No outro âmbito, vamos dizer que você é um profissional autônomo. Você vai separar um valor maior. Por quê? A sua renda ela oscila, pô. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Pode ser que tenha um período que fique um período maior, né? Sem ter a renda necessária aí para você ter o seu estilo de vida. Então, o ideal é que você tenha ali na sua reserva financeira 8, 12 meses dos seus gastos mensais. Beleza? Basicamente é isso. Você vai ter ali uma reserva que vai custear todo o seu estilo de vida, toda a sua vida normalmente, por um período de 3 a 12 meses. Fechou? Agora o quinto, último e de repente o passo que vai de fato impactar na sua vida e mudar ela significativamente. Antes da gente ir para o quinto passo, quero pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal se está gostando do conteúdo, beleza? A gente já tinha feito lá, o primeiro passo, a equalização do nosso orçamento. A gente saiu de um orçamento negativo para um orçamento positivo mensal. Depois a gente fez a nossa caixinha da tranquilidade para ter um pouco mais de paz, para tocar a nossa vida, para que os problemas corriqueiros ali não atrapalhem o nosso orçamento. A gente renegociou as nossas dívidas, né? Ajustou o que deu para ajustar, renegociou o que dava para renegociar e depois a gente construiu nossa reserva financeira a depender da nossa situação, da nossa realidade. Agora a gente consegue ter ali os nossos meses custeados por um período, se acontecer alguma coisa de forma mais significativa nas nossas vidas, né? E aí, entrando no quinto passo, é o pontapé nos nossos investimentos. O que eu recomendo e que talvez seja o mais interessante para você iniciar nos investimentos? Muitas vezes a gente não tem noção das regras, de tudo que envolve todas as aplicações financeiras, certo?
Enquanto você está nesse trajeto aí, nos próximos dias, semanas e meses, eu recomendo que você já vá estudando, né, sobre o mundo dos investimentos. Avalie ali os critérios de cada um deles. Eu já recomendo, vou deixar um card aqui em que eu passo 2 investimentos que eu considero investimentos com baixo risco, com uma boa rentabilidade e que pode ser muito interessante para quem está começando, que são investimentos em renda fixa, que são mais seguros. Beleza? Aí depois, se quiser dar uma assistida lá, mas faça o seu trabalho, comece a entender ali o mundo dos investimentos, né? E nesse período você vai separando ali os valores que você já consegue ter para investir em uma outra caixinha, uma outra reserva, para que quando você identificar que pode ser uma boa oportunidade de entrada nas aplicações que você tem estudado, você pega aquele saldo e invista nessa aplicação. Primeiro aqui, importante dizer, não é recomendado você aplicar tudo que você tem em um único produto, certo? Mas de repente, como você tem um saldo ainda muito baixo, pode ser interessante você aplicar ali, desde que você esteja certo, né? E confiante de que esse é um investimento realmente positivo, bom. Mas de novo, tente começar pelos produtos que são produtos mais seguros e confiáveis. Renda fixa, certo? Depois você tenta trabalhar ali na renda variável. Começa de repente com os fundos imobiliários, que tem uma oscilação menor do que as ações, né? E posteriormente você vai avançando nesse mundo aí, beleza? Entra nas criptos. Daqui a um tempo você já pode pensar em fazer investimentos no mercado imobiliário. Aí o mundo é gigante. Beleza, pessoal? Eu quero deixar aqui 2 recomendações de livros, tá? Que foram importantes para mim e que de repente podem ajudar você também, tá? O primeiro deles é O Segredos da Mente Milionária. O Segredos da Mente Milionária, primeiramente, ele traz aqui algumas reflexões sobre como a gente foi ensinado a lidar com o dinheiro e como a gente pode mudar essa mentalidade para que seja uma mentalidade de riqueza, de prosperidade, né? E posteriormente, na segunda parte do livro, ele passa 17 lições que você vai fazer na prática mesmo, anotando. Eu tenho até um caderno ali que eu fiz há mais de 10 anos atrás, com essas anotações, que me ajudaram a trilhar esse caminho, beleza? E o outro é um livro que eu li recentemente, que é a Psicologia Financeira. Esse livro ele trata muito também sobre as questões emocionais que envolvem a nossa forma de lidar com o dinheiro. Emocional mesmo, o medo, a ganância, né? A vontade de ficar rico ou de não parecer rico, porque rico pode ser algo, né, para algumas pessoas, pode ser algo ruim, ser rico, ter dinheiro, enfim. Então são 2 livros aí bacanas que podem também abrir um pouco a sua mente durante essa trajetória. Mais uma vez, se você gostou, curte o vídeo aí, se inscreva no canal. A ideia é a gente ter essa troca aqui para que a gente possa ser mais livre, rico e feliz, beleza? Um abraço, desejo sucesso e prosperidade aí, até o próximo vídeo.